Muito obrigado, Gabriel. Bem-vindos ao painel Digital Leaders, futuro da infraestrutura, obviamente com o pano de fundo da Digital Transformation no IDC Directions 2020. Tenho comigo hoje o gosto de ter a Teresa Rosas e o César. A Teresa lidera o IT da Fidelidade, com responsabilidades desde o digital, o IT, Analytics e também com muito para nos contar em termos de Digital Transformation e todo o processo que a Fidelidade, como organização mais do que centenária, com centenas de colaboradores só no IT, para nos contar, e o César, também com responsabilidades, sendo o presidente da ESPAP, portanto, dos serviços partilhados do Estado português, que acabam por ter imensa influência em uma série de coisas que nós fazemos e nem sabemos, desde a contratação, portanto, o procurement, recursos humanos, contabilidade e, portanto, e mesmo infraestrutura do próprio governo, e vai ser um gosto aprender com tantas experiências relacionadas com coisas que nos tocam no dia-a-dia e, portanto, acho que temos aqui as peças muito bem lançadas para conseguirmos fazer um painel muito interessante. No meu caso, venho também aqui partilhar um bocadinho o que é que fazemos também na Portugal Fintech, que acabamos por usufruir de uma série dos pilares que trazem nas vossas atividades, e a Portugal Fintech é uma associação non-profit focada nas fintechs, portanto é startup-centric e tem como grande objetivo ser um enabler do ecossistema. Portanto, temos 4 pilares de atuação, o principal, e todos eles bastante importantes. O principal começaria pelo, obviamente, esta relação com os players mais maduros da indústria, porque há muita coisa para ganhar se houver cooperação, e em Portugal em específico 80% dos players são B2B, portanto business to business, e estão exatamente numa lógica de cooperação. Depois, obviamente, estando no setor financeiro, os reguladores são uma peça-chave e, portanto, toda a articulação e garantir agilidade e, obviamente, também que são compliant é uma das peças importantes da Portugal Fintech. Relação com investidores, sejam eles nacionais ou internacionais, todas estas startups têm ambições globais e, portanto, obviamente também têm que ter investidores globais, e acesso a talento é um desafio para todo o setor, para todas as indústrias e também para as fintechs. Têm outros argumentos para dar e são, obviamente, um sítio muito interessante, seja a nível tecnológico, dinâmica, mas também o acesso a talento é uma das áreas que nós trabalhamos. Acho que talvez as faces mais visíveis do nosso trabalho é, se calhar, o report que mapeamos o estado do fintech e do insurtech em Portugal, e todos os anos trazemos esta publicação. Está quase a sair agora a nova edição, em que temos o gosto de ter a IDC como parceiro e que efetivamente tentamos realmente trazer tudo o que foi as novidades desse ano. Em termos de regulação, tivemos na criação do FinLab e, portanto, lá está, esta articulação, agilização do processo, e o FinLab foi, no fundo, aqui o canal de comunicação entre os reguladores, e teve uma coisa muitíssimo interessante, que reuniu os 3 reguladores financeiros, portanto, independentemente se era um tema do Banco de Portugal, da CMVM, da Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões, a verdade é que tinham um single touch point, portanto um ponto de contacto, e o que foi muito interessante notar é que 40% dos casos tinham que receber feedback de 2 organismos regulatórios, e portanto facilitou e acelerou muitíssimo o tempo de resposta. É também interessante notar que 30% destas empresas eram internacionais e, portanto, estamos a trazer de alguma forma Portugal também para o mapa e a destacar-nos a nível de resposta regulatória, e portanto isto é mais algum dos tipos de pilares de coisas que trazemos, e falava dos reguladores, mas obviamente que o ponto e talvez o pano de fundo que tentamos também trazer muito foco é a cooperação entre o mercado e tentar facilitar e tentar criar aqui, não só, obviamente, no fundo, os players mais maduros saberem o que é que as startups fazem e as startups saberem o que é que está no roadmap destes players mais maduros, mas também percebemos boas práticas, e nisso a IDC tem-nos ajudado bastante, e é uma das coisas que eu vou tentar neste painel também discutirmos, como é que isto realmente pode ser catalisador, porque às vezes podemos estar a tentar inserir startups no processo e só vai atrasar. Portanto, quais é que são as boas práticas, o que é que pode acontecer, e portanto é também aqui, também já fazendo aqui um bocadinho de antevisão do que vamos discutir. A Fintech House talvez tenha sido o nosso último grande projeto, e que tivemos a sorte de conseguir reunir as condições para criar a Fintech House, portanto, que é na Praça da Alegria, em Lisboa, no Palácio das Varandas, 5 andares completamente focados em receber as fintechs, e tem o espaço, o primeiro andar é completamente focado para, no fundo, trazer, sejam os reguladores, sejam os players maduros, sejam conferências, momentos de encontro. Obviamente com o Covid foi muito desafiante, temos trabalhado muito o canal digital, através de Slacks, webinars, etc., mas a dinâmica, a comunidade continua, e felizmente esperemos que um dia
dia possamos todos voltar mais fisicamente e a comunidade continua forte. E, portanto, é um sítio em que tentamos trazer todas as condições para que uma startup que entra aqui tenha um processo muito rápido de chegada ao mercado. Temos parceiros desde o lado dos pagamentos, do lado legal, do lado da integração, do lado dos seguros, do lado da banca e, portanto, no fundo, tem-se aqui, no fundo, um laboratório em que, de forma orgânica, não é programas, é completamente contínuo no tempo, tentar criar todas as condições para conseguirem prosperar. E para terminar, e antes de passar aqui para as apresentações, que é que todos queremos ouvir, deixo aqui duas provocações para o painel. Muitas vezes nós temos pessoas com soluções e às vezes não, estamos tão acelerados no que estamos a fazer que nem conseguimos parar para perceber que isto nos iria ajudar no nosso processo, um bocadinho como esta imagem do lado esquerdo. E a infraestrutura, que é o tema que discutimos hoje, muitas vezes é equiparada a um carril e, felizmente, a infraestrutura e com as diferentes layers que hoje em dia existem e que estão devidamente mapeadas e documentadas, começa a ser, até a nível informático, mas também a nível de negócio e legal, ser mais fácil integrar third parties. Vamos falar muito sobre Digital Transformation, vamos falar sobre infraestrutura e, portanto, deixo aqui este desafio de como é que podemos utilizar as capacidades que a infraestrutura hoje em dia nos dá para conseguirmos receber estes inputs externos que nos vão a todos fazer acelerar e de forma a catalisar a nossa própria Digital Transformation. E sem mais demoras, vou passar a palavra à Teresa Rosa, mas não queria deixar de agradecer todo o convite da IDC de nos colocar aqui à mesa hoje para discutirmos estes temas e no fundo, percebermos em indústrias bastante diferentes como é que conseguimos avançar e continuamente fazer esta Digital Transformation. Teresa, obrigada, João, obrigada. Obrigada, IDC, pelo convite, obrigada, Gabriel, pelo convite. Entrando na apresentação, eu venho hoje partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a transformação que tem sido feita na Fidelidade. Acima de tudo, dar a conhecer a nossa jornada, que é uma jornada que já tem algum tempo, já tem alguns anos, acima de tudo muita aprendizagem, mas então entrando diretamente naquilo que nos traz hoje, esta Digital Journey, dar um pouco de informação sobre a Fidelidade. A Fidelidade, na verdade, é um grupo que tem dentro de uma mesma organização um conjunto de companhias de seguros, companhias mais tradicionais, mais inovadoras, diretas, mediadas, mas por outro lado também um grupo que reúne dentro desta mesma ecossistema um conjunto de companhias que são companhias de serviços relacionados com as seguradoras. Portanto, introduzi aqui um tema que é sem dúvida um tema que nos é muito caro hoje, o ecossistema. Nós, na verdade, podemos dizer que somos um ecossistema enquanto organização que nos permite, na verdade, experimentar e testar uma série de conceitos. Do ponto de vista de posicionamento, somos a maior seguradora a nível de Portugal e com valores que realmente nos permitem criar uma série de produtos e serviços, mas também com uma responsabilidade acrescida nas geografias onde estamos. Temos presença internacional em África, noutros países da Europa, mais recentemente na América Latina, que só por si são mercados em que a inovação e a experimentação têm também aqui desafios muito específicos. Então, falando um bocadinho da visão que criámos, esta visão era assente naquilo que nós consideramos que é uma organização customer-centric e com uma lógica de ser um digital insurer. Em termos de pilares, claro que manter a decisão focada nos dados e não por isso simplesmente nos achismos que introduzimos no nosso dia-a-dia. A cultura de mobile first, a experimentação e a simplificação que adicionamos à experiência mobile. A visão omnichannel, os nossos clientes são omnicanal. As pessoas naturalmente são omnicanal, portanto posicionam-se perante serviços e produtos em diversos momentos na sua jornada. Ecossistemas que são suportados pelo digital, com tudo aquilo que as tecnologias nos trazem, mas acima de tudo também com a agilidade que temos que introduzir nestes processos. E eu vou desenvolver um bocadinho este tópico um pouco mais à frente. Quando começámos a desenvolver esta estratégia, percebemos que, na verdade, queríamos fazer um mix que nos fazia todo sentido. Um mix entre o Digital Attacker, com todos os pilares que hoje em dia caracterizam o Digital Attacker, mas ao mesmo tempo mantendo a lógica de que os nossos clientes são híbridos. E por isso, tirando partido de todos os ecossistemas e modelos de negócio que temos na organização.
Esta abordagem, esta definição e esta visão levou-nos numa jornada que nos foi permitindo criar, por diversas formas, assets relevantes na nossa transformação digital, desde aplicativos, apps, experiências, chamemos-lhe assim, enquanto, por exemplo, a telemática, toda a parte associada à mobilidade, também programas de aceleração, que temos já várias edições com startups, portanto, entrar nesse ecossistema, perceber o que é que funciona, mas rapidamente nós verificámos que não estávamos na velocidade que queríamos e encontrávamos algumas dificuldades. Ou seja, por um lado, era necessário acelerar o processo para atingir a transformação, diria, mais disruptiva, mais transformacional, não aquela incremental, e, por outro lado, focar-nos em pilares distintos relativamente àquilo que é a transformação e a inovação. Ou seja, por um lado, os processos internos, porque senão estamos a vender uma promessa que não é verdadeira, ou seja, podemos ter uma belíssima app, um contacto maravilhoso e depois falha o processo core. Portanto, o foco nos processos, o foco, obviamente, nas propostas de valor inovadoras e também a componente transformacional, porque temos mesmo que nos pôr em causa para conseguir fazer esta transformação. Isto permitiu-nos, ao longo do tempo, desenvolver, a nível, por exemplo, de processos, melhorias muito significativas, onde digitalizámos, por exemplo, o processo de recolha de imagem para a análise de danos, quer seja no automóvel, quer seja nas nossas casas, quando existe algum problema. Por exemplo, a automatização, recorrendo a robôs e a automação dos processos, acelerando completamente a forma e reduzindo muito o erro, que é um dos pontos que eu considero mais relevantes na automação. Inclusive criando o conceito de assistente virtual do subscritor, em que a combinação dos dados é super rica e permite realmente decisões que uma pessoa poderá não ter tanta facilidade em tomar de forma simples. E entramos também numa série de propostas de valor inovadoras e aqui criando uma visão muito clara daquilo que são os nossos ecossistemas. Ou seja, se queremos inovar, não podemos estar a pensar num produto isolado, não podemos estar a pensar num serviço isolado, temos que nos pôr nos pés do cliente e perceber qual é a sua jornada e quais são os momentos efetivos que o cliente tem e onde é que precisa da fidelidade. Para nós faz sentido estar em muitos momentos. Criámos 4 ecossistemas principais: o ecossistema de saúde, o ecossistema de automóvel, o ecossistema da casa e o ecossistema de viagem, onde, na verdade, o mix não é somente de produtos de seguros, mas sim de serviços, de assistência, de tudo aquilo que o nosso cliente necessita e que aquilo que temos pode favorecer. Bom, então, para endereçar estes ecossistemas, nós vimos que efetivamente também tínhamos que introduzir alguns fatores transformacionais e logo desde o início percebemos que a colaboração é um fator importantíssimo, o multi-skilling e a colaboração entre áreas. Então, esta é a representação que temos hoje em dia da nossa área de IT. Como veem, não é um organograma simples, mas sim um conjunto de clusters que têm características diferentes e que colaboram entre si no foco de trazermos ao negócio e ao nosso cliente aquilo que entendemos como necessário. E, obviamente, desenvolvemos também uma estratégia baseada em 5 vetores que partimos para esta estratégia discutindo negócio, ou seja, percebendo dentro dos pilares de negócio e dentro daquilo que era a estratégia de negócio, o que é que efetivamente o IT tinha que fazer para facilitar esse caminho e, por vezes, até descobrir esse caminho antes do negócio. Portanto, não como enabler, mas como catalisador. E, por isso, temos um primeiro pilar em que, na verdade, nos definimos como um parceiro e facilitador relativamente ao digital e à transformação digital e ao crescimento digital. Obviamente, implementando novas formas de trabalhar e introduzindo a agilidade em tudo aquilo que fazemos, seja a agilidade a nível do desenvolvimento de software, seja a agilidade num processo de ideation ou até na definição de uma infraestrutura e de uma plataforma. Portanto, hoje em dia a agilidade é necessária em todos esses patamares. Criarmos elementos de mudança e capacidades que sejam realmente o best in class relativamente às capacidades de engenharia tecnológicas. Obviamente, manter uma governance robusta e que realmente olhe para aquilo que faz sentido e para aquilo que é necessário monitorizarmos.
E, por fim, toda a componente associada a dados, a digital e com uma tecnologia, com um layer tecnológico que, na verdade, abre o futuro. Bom, do ponto de vista desta transformação, nós vimos que, efetivamente, tínhamos que transformar a nossa forma de desenvolver e ainda mais quando fazíamos o mix entre todos os desafios de seguros que temos tido ao longo dos últimos anos. Diria o Covid, se calhar, um dos principais também, que agora vai mudar muita coisa no mundo, mas também os nossos desafios internos, ou seja, como qualquer organização, por vezes a dificuldade de ter projetos mais curtos, de ter uma visão muito orientada a valor, pragmatismo nas decisões e, acima de tudo, uma grande coordenação entre as várias equipas, onde também se classificamos equipas de IT e Business, mas essencialmente numa lógica de multidisciplinaridade. Então, o que é que quisemos lançar com a transformação que fomos definindo? Por um lado, criar uma interação com os clientes muito mais cedo, ou seja, nesta nova forma de trabalhar, nós olhamos para o cliente como a peça essencial para nós começarmos a desenvolver os nossos produtos logo desde a fase de ideation, acelerar completamente o time to market e aprender com esse time to market. É essencial nós colocarmos produtos no mercado e tirarmos a aprendizagem o mais cedo possível. Este mix muito importante relativamente às equipas e claramente criar também uma orientação e uma decisão baseada no valor, o que, se o fizermos bem, traz a total transparência entre aquilo que são as prioridades de negócio e aquilo que é possível desenvolver no IT. Neste momento, introduzimos 4, eu diria, grandes grupos nesta transformação, ou podemos definir 4 grandes grupos. Portanto, a metodologia Scrum com tudo aquilo que ela implica. Estamos a fazer um scale-up porque realmente para implementar agilidade dentro de uma organização, acredito que efetivamente o temos que fazer em Agile, porque temos que ir aprendendo com cada step que temos. Portanto, começámos com 4 squads, hoje em dia temos 20, temos o objetivo de ter 50 squads. Determinados enablers que nos permitiram aumentar a transformação, desde as plataformas colaborativas, a capacitação de recursos internos através de um coaching permanente. Mudámos o espaço, inclusive, precisámos também dinamizar essa componente e introduzimos uma vertente de planeamento estratégico que nos permite um alinhamento completo com Quarter Business Reviews entre aquilo que é o IT e as prioridades do IT e as prioridades de negócio materializada nestas squads que são comuns. Para finalizar, temos tido resultados muitíssimo interessantes. Temos, dentro dos pilares maiores de capacidade de delivery, temos cerca de 60% já nesta forma. Estamos a entregar, estamos a ter uma frequência de entrega 2 a 3 vezes superior àquilo que tínhamos. Fazemos surveys de satisfação, para nós é muito importante que as pessoas sintam que esta é realmente a melhor forma de funcionar. Abarcando IT e negócio, e temos realmente resultados muito positivos a nível da satisfação que as pessoas expressam. Temos claramente hoje em dia uma adaptação, uma capacidade de nos adaptar à mudança, que é no final do dia aquilo que mais interessa neste caminho, que sentimos superior e tivemos provas disso durante a pandemia e durante o confinamento. E equipas ágeis que hoje em dia começam a trabalhar em conjunto, sem falar de IT, a nível de negócio, naquilo que são os pilares estratégicos da companhia e que, na verdade, depois se introduzem nesses squads elementos multidisciplinares, como é o caso do IT, numa fase já de implementação. Portanto, finalizando, queremos ir para além do desenvolvimento de software. Acreditamos que esta é a forma de funcionar numa organização, introduzindo esta agilidade e esta colaboração, e por isso continuamos a trabalhar no crescimento da maturidade das equipas e, por outro lado, também a desenvolver este modelo Agile para aquilo que é o dia-a-dia da nossa organização. Deixo-vos com uma mensagem inspiradora. Força, comecemos a experimentar, a testar e a experimentar. E qualquer questão que exista, eu deixo o meu e-mail. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Teresa. E especialmente com uma frase inspiradora no final é sempre mais fácil. Seguimos. César, temos todo o gosto de
aprender aqui também com a sua experiência. Muito obrigado, João. O meu nome é César Pestana, sou Presidente do Conselho Diretivo da ESPAP e antes de tudo queria cumprimentar a IDC pela excelente iniciativa de manter o IDC Directions neste contexto extraordinário que vivemos em Portugal. Apesar de num formato ligeiramente diferente, eu acho que continua a manter-se um dos mais relevantes fóruns de discussão de tecnologia e por isso os parabéns à IDC. Agradecer também o convite da IDC para a ESPAP ter aqui a oportunidade de mostrar o trabalho que está a fazer nesta área da infraestrutura tecnológica. O projeto que trazemos é o projeto de estratégia de adoção de cloud no contexto da administração pública, mas a minha apresentação basicamente está dividida em 3 pontos muito sumários. E passam basicamente por referir que uma estratégia de adoção da tecnologia não é apenas uma tecnologia e, portanto, tem que estar agarrado a um desafio de digitalização do próprio Estado, que, por sua vez, tem que estar integrado numa estratégia de inovação e modernização do Estado. E é desse ponto de vista que a administração pública, achamos nós, pode trazer um benefício considerável, pela dimensão que tem, pelo impacto que tem na sociedade, pela sua vocação de trabalhar processos e projetos de elevada complexidade e com elevada dimensão. E para isso deve estar organizada de forma a ter uma visão comum e um conjunto de medidas, de projetos e de programas que sejam coerentes entre si, garantindo a melhor execução desses processos. O nosso país, desse ponto de vista, é extraordinariamente interessante no que diz respeito à capacidade de adoção de tecnologias. Enfim, trago aqui duas referências, o World Economic Forum, em que Portugal aparece normalmente ou no primeiro quartil dos países de adoção de tecnologia ou no primeiro terço dos países de adoção de tecnologia, mas também o European Innovation Scoreboard de 2020, em que a Comissão Europeia refere Portugal como um país fortemente inovador. E, portanto, a base para esse trabalho está cá. O que é que a administração pública pode trazer neste contexto? Bem, é um ecossistema complexo. A Teresa já teve a oportunidade de falar aqui no contexto, no conceito do ecossistema, e assim é. Basta pensar que é um maior empregador em Portugal e, portanto, estima-se que cerca de 13% da população ativa trabalha em qualquer nível da administração pública e, por outro lado, queremos introduzir na administração pública um contexto de maior agilidade, de projetos mais curtos, mais faseados, orientados para resultados e com uma análise de custo-benefício em cada processo por si. Estes são os desafios que se colocam. Trago aqui algumas estatísticas que são construídas e são identificadas pela Direção-Geral das Estatísticas da Educação e da Ciência. Verificamos que 99% dos organismos públicos já apresentam uma ligação à internet com velocidade de ligação superior a 2 megabits por segundo, 98% já têm presença na internet e 2 indicadores talvez mais interessantes é que 58% dos organismos públicos já têm uma presença em redes sociais e 33% já usam computação em nuvem. E, portanto, isto mostra que este trabalho está a acontecer e está a correr. O desafio aqui é como é que enquadramos este exercício de adoção tecnológica e o aceleramos no processo de adoção. O contexto da pandemia foi um contexto extraordinário neste ano de 2020 e ele veio provar mais uma vez que a administração pública tinha a capacidade de se adaptar, ou seja, a forma como em pouco tempo um conjunto muito alargado de organismos públicos teve que transferir processos para o meio digital, dos quais trago aqui apenas alguns exemplos, a iniciativa do Estamos On, a linha de emergência Covid-19, o quiosque do cidadão, o estudo em casa, o portal Covid-19, são tudo formas como a administração pública adotou e trabalhou de forma colaborativa, ao mesmo tempo que ela própria também tinha que se transformar em termos de modelo de funcionamento, e isto não é apenas tecnologia. É tecnologia, mas é cultura e é estratégia. E aí trago aqui a estratégia para a inovação e modernização da administração pública, organizada em 4 eixos: investir nas pessoas, desenvolver a gestão e as lideranças, reforçar a proximidade e explorar a tecnologia. Esta é a estratégia que foi publicada na Resolução do Conselho de Ministros 55 de 2020, de 31 de julho, e neste eixo do desenvolver a tecnologia, os objetivos são claros. É utilizar a tecnologia para criar processos mais seguros, acessíveis, sem esforço e com uma capacidade de aumentar a produtividade e a eficiência do processo, reutilizando, por exemplo, os dados que os cidadãos e as empresas têm quando se relacionam com os serviços do Estado.
E o desafio nos organismos públicos é transpor esta transformação digital nos seus quadros estratégicos, nos seus planos de atividade, na forma como vão definir as suas atividades. E este é, de facto, um dos objetivos principais e um dos desafios principais. O plano de ação para a digitalização do Estado, no seu terceiro pilar, que tem que ver com a digitalização do Estado, tem 2 programas essenciais. O Simplex, cujos objetivos e o sucesso é muito conhecido, a melhoria dos serviços públicos e a modernização, contribuir para uma administração pública mais moderna e inovadora, apresenta neste período 2020-2021 mais de 158 projetos de inovação e de modernização do Estado. E, por outro lado, o plano TIC 2020, que, de um ponto de vista mais tecnológico, apresenta iniciativas que têm a ver com a integração de soluções, a interoperabilidade, a inovação e a competitividade e a reutilização dos recursos, que para nós, entidade de serviços partilhados, faz todo sentido e é um dos fatores-chave deste processo. E é nesse contexto que surge a iniciativa da estratégia de adoção cloud na administração pública. Como vimos, os organismos públicos já utilizam plataformas de cloud, mas existe a possibilidade de que esse processo de adoção seja acelerado, seja alavancado e cresça de uma forma muito mais rápida, e é isso que se preconiza. Os princípios orientadores definidos no contexto da Comissão Europeia em 2019, se quisermos resumir numa frase, seria a cloud primeiro, mas uma cloud segura e no modelo híbrido, ou seja, utilizando cloud pública e cloud privada em conjunto. Os sistemas devem ser concebidos de forma a beneficiar o modelo cloud, ou seja, a disponibilização de novas soluções devem ter como uma concepção de partida de uma infraestrutura de cloud, embora a escolha das arquiteturas dependa da especificidade de cada um dos processos existentes. E, por outro lado, não nos podemos esquecer que o contexto da administração pública, com o seu ecossistema mais complexo, tem já um conjunto muito alargado de sistemas de informação a funcionar. Não estamos num greenfield de maneira nenhuma e, portanto, é preciso também trazer essa adoção desta estratégia para aquilo que já existe em termos de plataformas. E, por outro lado, pegando um pouco no que o João referia no modelo anterior, privilegiar as questões dos modelos de software as a service, crescendo na camada de disponibilização de infraestrutura. Se quisermos ainda, recorrendo aos dados da DGEC, os 30% dos organismos públicos que já utilizam plataformas de serviços cloud concentram muito este tipo de serviços na área do correio eletrónico e no armazenamento de ficheiros, são os grandes, e a vasta maioria adquire estes serviços a prestadores de serviços externos, a tal relação com terceiros. E os principais benefícios que se procuram daqui é maior flexibilidade, facilidade de implementação, rapidez e análise de custo-benefício. Curioso é verificar que a análise de custos também está agarrada à componente dos desafios que existe, ou seja, o controle sobre os níveis de serviço, a capacidade que tem de fazer uma ponderação entre os custos e o nível de serviço pretendido. É por isso que os princípios orientadores desta adoção estratégica para Portugal passam, em primeiro lugar, por garantir a segurança e a soberania dos dados, saber onde é que os dados estão e avaliar a criticidade dos dados, estabelecer um framework de adoção, um pouco um checklist para um organismo público perceber quais são as suas aplicações, quais são os riscos que lhes estão associados, quais são os requisitos técnicos que deve considerar e a forma como pode auxiliar o seu processo de tomada de decisão, para que depois possa monitorizar de forma adequada quer os níveis de serviço, quer os custos associados a este processo. Não esquecendo nunca que, associada a uma estratégia de entrada numa plataforma cloud, deve estar associada também uma estratégia de saída, para evitar o vendor lock-in à plataforma. A terminar, diria que esta estratégia tem que endereçar 4 principais desafios, que são eles os próprios processos de contratação, de criação do modelo, o framework de adoção e a implementação destas ferramentas de utilização, a qualificação dos recursos humanos, porque esta solução não é apenas tecnologia, há um conjunto de formas de trabalho que têm que ser alteradas e, do ponto de vista mais equivalente àquilo que já existe nos outros processos, o próprio processo de monitorização e gestão de contratos, que neste contexto não será diferente da adoção de outras tecnologias. Em conclusão, eu diria que temos que continuar a mudar as formas de atuação do Estado e da administração pública, temos que trabalhar para fazer emergir estas novas ideias e também permitir que exista maior capacidade
de decisão nos diversos organismos que têm a seu cargo a responsabilização e a missão de implementar, sempre orientados numa lógica de valor, muito orientada a resultados e numa perspectiva de colaboração entre todos os que precisam, usam e cumprem o seu serviço público na lógica de resposta ao cidadão e às empresas. Fantástico. Muito obrigado. César, muito obrigado. E se calhar começo já por inaugurar aqui o debate, esta discussão, esta conversa, e faço-lhe já uma pergunta, porque estava a ouvir a sua apresentação e estava aqui a pensar, em termos desta adoção da infraestrutura cloud para o setor público, referiu que estavam a seguir um framework. Não sei se conseguiria desenvolver um bocadinho melhor esse framework, no fundo, explicar-nos um bocadinho qual é que é o processo e o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal neste caminho, no fundo, que estão a fazer. Sim, João. Eu diria, o framework tem que ser implementado, tem que ponderar, fazer exatamente uma análise de custo-benefício das soluções que estão em cima da mesa. E, portanto, é, no fundo, um conjunto de checklists que vai verificar para as aplicações existentes ou a implementar, quais são os constrangimentos ou as questões técnicas que devem ser avaliadas, quais são as questões legais que devem ser consideradas no âmbito desta implementação e depois fazer uma análise do custo e benefício desta capacidade de implementação. A ideia é construir um facilitador para que as entidades públicas possam, ponderado isto, verificar se estamos numa situação de grande risco, ou médio risco, ou baixo risco de implementação de uma solução deste tipo. Tipicamente uma solução onde o risco é maior, provavelmente teremos que adotar uma infraestrutura mais privada de utilização dos dados, ou até manter in-premises o conjunto dos dados. E provavelmente, se estivermos numa situação de menor risco, uma cloud pública, a utilização de serviços alargados, pouco customizados. Reparem que também a não existência de customização está agarrada muitas vezes a uma redução do custo associado ao projeto. E, portanto, é preciso ponderar se a customização é efetivamente necessária e qual é o benefício funcional e financeiro associado a isto. Eu diria que este framework tem todas as condições para ser um acelerador do processo de adoção. Interessante. Obrigado, César. Teresa, contou-nos que a Fidelidade é obviamente uma empresa já muito madura, em vários países, é líder de mercado em muitos ou quase todos os segmentos em que opera. Ao mesmo tempo está a fazer imensa experimentação, a trazer novas tecnologias, tem programas inovadores. Como é que se equilibram estes dois fatores? É assim, a Fidelidade na história, e tendo em linha de conta as várias empresas que depois deram origem também à Fidelidade, teve sempre uma postura de muita inovação, seja inovação em produtos, lançando produtos a nível de seguros completamente inovadores, trazendo para o mercado coisas que por vezes não existiam em Portugal e que fariam todo sentido do ponto de vista do cliente. Portanto, existe quase um saudável desassossego, eu diria, em toda a gente que trabalha na Fidelidade e na gênese, na genética da Fidelidade. Quando começámos a fazer um foco maior e explícito na inovação, verificámos que, efetivamente, conjugar o dia-a-dia numa empresa grande, com um dia-a-dia que, obviamente, é pesado porque tem muitas tarefas, muitas situações, um volume de trabalho grande, numa lógica de melhoria também dos processos e de escalabilidade, mas, obviamente, com o peso que isso provoca. E compatibilizar este dia-a-dia com o foco na inovação, na disrupção, etc., é um desafio, eu diria, quase impossível. E por isso, aquilo que nós pensámos foi como criar uma estratégia para endereçar este desafio. Porque fazia-nos sentido que todos participassem, ou seja, fez-nos sentido desde o primeiro dia que quem conhece os processos core, quem conhece o negócio mais tradicional, quem tem know-how a nível de risco, como poucas pessoas por vezes existem no país, fez-nos sentido que essas pessoas participassem ativamente em pessoas que traziam métodos, formas e não tinham um peso diário das inúmeras situações que existem, e acreditámos que este mix é que fazia a diferença. E por isso fomos criando alguns núcleos de inovação, uns mais dedicados e de forma mais expressa. Criámos, por exemplo, o Center for Transformation, que é uma área de negócio que o objetivo é mesmo desenvolver modelos de negócio e incubá-los, evitar
que os modelos sejam tão cedo colocados no resto da organização que são moldados dentro do tradicional, porque é isso que acontece tipicamente, e, portanto, evitar esse fenómeno. Mas, por exemplo, no IT também criámos uma área que é o radar tecnológico, que a única coisa que tem como missão é olhar para o mercado, para as tendências que existem a nível de tecnologias e perceber que tecnologias devemos estar a testar, que tecnologias devemos estar a introduzir massivamente e, portanto, com esse radar, levar a informação para os restantes. Estas áreas trabalham sempre em colaboração com as outras, ou seja, é uma regra de ouro, de forma a que, quando uma inovação surge, quando uma ideia se desenvolve, no momento em que ela já está no mercado, já está em rollout, não é uma novidade para as outras áreas. Já existe uma relação direta e foi-se trabalhando a forma de a inserir na organização. E, portanto, esta foi a forma como achámos que deveríamos endereçar esse equilíbrio e esse desafio, que é difícil, eu acho que é muito difícil. E vai sendo afinando ao longo do tempo. Claro, e depende das culturas das organizações também. E ambos referiram que esse caminho rumo à transformação digital já está a decorrer, já têm experiências e continuam, portanto, é no fundo um caminho quase contínuo, não é? E, portanto, eu gostava de vos perguntar um bocadinho, a ambos, quais é que são os grandes pilares desta transformação digital nas vossas organizações, que aprendizagens é que retiram e, acima de tudo, tendo em conta que estamos no Directions, o que é que podemos esperar para o futuro, o que é que podem partilhar, onde é que devemos direcionar-nos? Do ponto de vista daquilo que é a administração pública, eu acho que há um conjunto de novidades que são interessantes e que são e que nos dão muita esperança, ou seja, esta ideia da existência de diversos planos, com uma visão conjunta, com uma capacidade de integração das diversas organizações, em que ninguém é dono da inovação por si próprio, mas partilha essa inovação, são tudo pontos que eu acho que são essenciais. Aliás, há um exercício que aconteceu durante este período, que foi um exercício que se chamou o Plano Colaborativo, em que um conjunto alargado de dezenas de dirigentes da administração pública se juntaram para colaborar, a partilhar experiências, porque estavam num processo de transformação feito em muito pouco tempo, como foi a adaptação ao teletrabalho, a adaptação à digitalização de muitos processos, que gerou um movimento desse conjunto de dirigentes para trabalhar em equipa, para trabalhar colaborativamente. E não foi de forma hierárquica, estabelecida por regulamento ou por regra. Foi a necessidade desta visão comum que todos identificaram que não tinha discussão. Tínhamos que ser capazes de garantir a continuidade dos serviços públicos a funcionar para fazer face a este momento extraordinário que aconteceu. E desse ponto de vista, eu acho que, reforçando o que a Teresa referia, a colaboração é essencial. Ou seja, e os diversos mecanismos de colaboração que existem. Nós temos que aprender a trabalhar cada vez mais numa lógica não vertical, numa lógica não só funcional. Claro que os processos e as rotinas existem, porque são necessárias ser estabelecidas e temos um conjunto de coisas que temos que fazer em volume e sem processos e sem rotinas eles não acontecem, mas temos também de ter a capacidade de os questionar, de os mudar e de partilhar essa informação necessária à sua melhoria. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista as perspectivas tecnológicas e outras são muito positivas. Sem dúvida. Bom, sobre o que nos espera é impossível. Acho que o exponencial que o mundo está, não é? Este mundo VUCA e a maneira como tudo se desenvolve. E basta pensarmos o que é que achávamos no início do ano que ia ser o nosso ano, não é? Eu acho que é totalmente impossível, mas ainda bem, porque eu acho que esta capacidade de... Eu gosto de dizer que este tema da pandemia nos trouxe um mix brutal entre criatividade e resiliência. E isso aumenta-nos a capacidade de nos transformar, que no fim do dia é o que eu acho que conta para aquilo que são as organizações, e nós ao longo do tempo temos visto organizações que não se transformaram e morreram. E, portanto, essa capacidade de transformar, nós na Fidelidade costumamos usar muito uma frase que é: o que nos trouxe até hoje não nos vai garantir o futuro, porque efetivamente o mundo muda desta maneira. Então, deixando só algumas partilhas sobre aprendizagem, primeiro, salientaria um tópico que é há que entender que é transformação de negócio. Ou
seja, esta transformação digital é transformação de negócio. Quando nos movemos para cloud, estamos a transformar negócio também. Então há que pensar o negócio e que transformação queremos atingir. Depois este mix muito rico entre capacidades core e capacidades mais digitais. E temos vários exemplos, o exemplo da saúde, em que na verdade a relação humana é fortíssima e vai continuar a ser, e queremos que o digital ocupe um espaço que nos vai permitir ter ganhos pessoalmente, individualmente, ganhos brutais a nível da nossa qualidade de vida, etc., mas onde a parte humana está presente. Portanto, estas capacidades core e as capacidades digitais, importantíssimo, com uma aceleração muito grande, ou seja, agilidade e aceleração tem que ser injetada em todo este processo, sem dúvida que é crucial para o ritmo a que as coisas acontecem. E eu deixaria um bocadinho esta lógica. Depois, talvez um tema que para as organizações maiores é um desafio, e para o Estado também, de certeza, que é pensar que temos que experimentar e aprender. Normalmente achamos que sabemos, não é? Até pela posição que temos, e isso, na verdade, já não existe. Portanto, uma cultura de experimentação é sem dúvida essencial para esta transformação de negócio. Muitas das alterações que surgiram deste contexto, é preciso distinguir as organizações que se adaptaram, porque estão à espera um dia de voltar ao modelo antigo, das organizações que se adaptaram e que incorporaram a mudança e que já não voltarão nunca a um modelo antigo. E eu estou sinceramente convencido de que este segundo grupo é muito superior ao primeiro grupo. E, portanto, essa mudança fez parte do próprio processo. Não, eu até tinha uns pontos para discutir do Covid, mas já os agarraram e se calhar salto já para o próximo. Mas por acaso, um comentário que, quando queremos experimentar, muitas vezes também temos que estar abertos a falhar. Porque é preciso falhar e às vezes as organizações não têm tanto esta cultura do erro. Mas pronto, isso é outro problema. Eu gosto mais de pensar que é a cultura da experimentação ou do teste e da aprendizagem. Porque continuamos a não querer falhar. Ninguém quer falhar, não é? Mas quer aprender. Exato, vamos pôr a tónica positiva. Exatamente. Muito bem, então assim um último ponto que eu gostava de abordar convosco são organizações com processos muito bem estabelecidos, que seguem um caminho e que estão a tentar transformar e acelerar. E há estes catalisadores mais pequeninos que são estas entidades mais pequenas, sejam umas fintechs, as insurtechs, startups em geral, sejam de identidade, de infraestrutura, do que for. Às vezes até se usa a metáfora de é um porta-aviões com pequenas, e estas são pequenas lanchas que podem ajudar ali a algumas coisas que já nem faz sentido, ou numa primeira fase de experimentação até é bom utilizar estes outros processos. E, portanto, a minha pergunta é, tem olhado para isto? Sei que têm programas já estabelecidos, portanto, que boas práticas é que vêm, o que é que tem corrido bem, o que é que tem corrido mal e o que é que podem partilhar que são lições a tirar deste processo, no fundo? Eu posso começar. É assim, nós temos tido muita relação com startups. Eu acredito mesmo que o espaço e o resultado o melhor resultado vem dessa combinação. Ou seja, eu diria as startups necessitam das incumbentes e as organizações grandes necessitam das startups. Esse mix pode ser muito rico. Há que respeitar as identidades, ou seja, há que perceber a identidade de cada um. Também há que entender perante que tipo de organização temos, ou seja, nós olhamos para as startups como empresas em que realmente a disrupção está no seu ADN, está no seu dia-a-dia. O foco, por vezes, também, ou a maior parte das vezes, em zonas muito específicas de experiência, portanto, não tem o catálogo todo de produtos, o catálogo todo de serviços, tem uma zona muito individualizada, mas também há startups que não têm essa maturidade. Portanto, acho que devemos conhecer-nos muito bem. Acho que realmente temos um win-win. As grandes organizações têm volumes de dados imensos, têm processos robustos que podem compatibilizar com dinâmicas de startups. Eu tenho tido boa experiência, aliás, acho que a experiência positiva é de parte a parte, ou seja, se realmente a transparência existir, também penso que existem muitas situações em que as startups também pensam que vão ser absorvidas por uma empresa grande e querem muito manter a sua identidade. Portanto, se a relação for feita com a transparência, respeitando o conceito de produto. Nós estamos na fidelidade hoje em dia, o nosso software é organizado numa lógica de produtos, portanto, todos estamos a desenvolver produtos e ciclo de vida de produtos. Portanto, acho que essa riqueza pode ser bastante grande. Não basta dizer que é uma startup, ou seja, acho que é necessário entender que tipo de startup é
E também não basta pensar que é uma organização grande e que por isso se vai adaptar ou vai acolher aquela startup da melhor forma. Há que experimentar e fazer um caminho também com esse casamento. Sim. Eu acho que a Teresa já disse grande parte daquilo que há a dizer sobre o tema, do ponto de vista daquilo que é o papel da ESPAP, a forma como nós vemos o papel das startups. É exatamente nesta lógica de trazer inovação, trazer nova experiência, trazer projetos, não confundindo o que é a estrutura central do fornecimento de bens e serviços num contexto modelo mais tradicional, onde provavelmente o fit entre aquilo que a startup pode trazer e o processo de fornecimento não é o mais adequado, mas há sempre espaço para encontrar no desenvolvimento de novos projetos, de compras para a inovação, no desenvolvimento de programas experimentais, inclusivamente pré-commercial procurement, onde nós podemos trazer para o processo um conjunto de parceiros e desenvolver soluções nessa área. E, portanto, eu diria que as startups não têm razão para não olharem para as entidades públicas como também clientes dos seus processos de desenvolvimento de projetos e de inovação, mas encontrando o fit entre aquilo que é a solução que trazem e a capacidade que têm de trazer valor para aquilo que é a missão pública de cada um dos organismos que endereçam. Portanto, eu acho que há espaço, é preciso trabalhar esse espaço, é preciso estudar a forma de articulação para podermos tirar todos o melhor benefício. João, imagina um mundo só com caças ou só com porta-aviões, quer dizer, era um problema, não é? Acho que sim, não? Acho que fizeram aqui um resumo muito interessante, com muito boas práticas e este equilíbrio, acho que fica como nota final. Chegamos ao fim do nosso painel, resta-me agradecer imenso estas intervenções muito profundas e também muito interessantes, com experiência vivida, e agradecer à IDC pelo convite que nos fez a todos e esperemos que tenha sido um painel interessante. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.